Para falar sobre a metáfora, eu preciso começar fazendo uma pergunta. O que significa entender alguma coisa? A tradição filosófica ocidental respondeu durante séculos que entendeu uma operação da mente, e a mente foi tratada como algo separado do corpo. Você pensa, seu corpo obedece. Você raciocina, seus músculos executam. O corpo seria apenas o veículo que carrega a mente pelo mundo, necessário, mas irrelevante para o que acontece dentro dele. A linguística cognitiva surge justamente para contestar essa separação. Nos anos 80, George Lakoff e Mark Johnson publicaram Metaphors We Live By, um livro que mudou fundamentalmente como a linguística pensa sobre significado. A tese central do livro é que a metáfora não é um ornamento de linguagem, ela é uma operação do pensamento, e esse pensamento não flutua livre do corpo, ele emerge da nossa experiência física no mundo. Lakoff e Johnson chamam essa posição de realismo corporificado, ou em inglês, embodied realism. A ideia é que o significado nasce do engajamento contínuo do nosso organismo com o ambiente. Nós entendemos o mundo porque temos corpos que se movem, que sentem peso, que sobem e descem, que entram e saem de espaços, que empurram e são empurrados. Aqui entra um ponto fundamental que a interdisciplinaridade existente na literatura deixa muito claro. A metáfora conceptual não vive só na linguagem. Ela aparece em gestos, em imagens, em rituais e em objetos. Pense na metáfora mais é para cima. Em português, dizemos os preços subiram, o nível de estresse está nas alturas, a qualidade caiu, mas a mesma metáfora aparece no gesto de levantar a mão para dizer aumentou. Aparece numa escultura que coloca o poderoso mais alto que o subordinado. Aparece num gráfico onde a linha sobe para indicar crescimento. A metáfora está no pensamento, e o pensamento se manifesta em múltiplos canais, porque o corpo inteiro pensa. Porque o corpo é o ponto de partida? Porque é com o corpo que temos nossas primeiras experiências de quantidade, de força, de equilíbrio, de direção. Antes de aprender qualquer palavra, você já sabe o que é estar dentro de algo ou fora. Já sabe o que é cair e ser segurado. Já sabe o que é empurrar e ser empurrado. É dessas experiências físicas elementares que surgem os conceitos abstratos. E é por isso que quando queremos falar de poder, de quantidade, de tempo, de emoção, recorremos sistematicamente a metáforas corporais. O corpo não é o instrumento do pensamento. Ele é a sua condição de possibilidade. Acabamos de ver que o corpo é a condição de possibilidade do pensamento. Mas como exatamente a experiência física vira conceito? Como sair de eu caí no chão quando bebê e chegar a os preços caíram? Essa é a pergunta central desse eixo, e a resposta passa por três noções: os esquemas de imagem, a metáfora primária e o mapeamento. A primeira camada são os esquemas de imagem. Lakoff-Johnson mostra que desde muito cedo o nosso sistema nervoso registra padrões recorrentes de experiência física. Não experiências específicas, não aquela vez que eu caí da cama, mas estruturas abstraídas dessas experiências. O que é estar dentro de algo? O que é se mover em direção a um ponto? O que é algo pesado empurrando algo leve? Esses três são os esquemas mais fundamentais que existem. O esquema de container vem da experiência de ter um corpo com limites. Você entra e sai de espaços, você engole e expele. O de verticalidade vem de andar ereto num campo gravitacional, por exemplo. Já o de trajetória vem de qualquer movimento com origem e destino. Algo para começar a prestar atenção é que você usa esses esquemas o tempo todo sem perceber. Entrei em depressão, estou saindo de uma fase difícil, fui pelo caminho mais fácil. O esquema de imagem é um molde pré-conceitual que torna essas expressões inteligíveis. E não é por acaso que são inteligíveis em praticamente todas as línguas do mundo. A segunda camada é a das metáforas primárias. Lakoff e Johnson descrevem um processo que eles chamam de conflação, e que ocorre na infância, automaticamente, sem que a criança saiba disso. O que acontece é simples. Duas experiências ocorrem ao mesmo tempo, repetidamente. O bebê é segurado, sente calor e, simultaneamente, sente segurança, afeto. O cérebro conecta essas duas coisas. Mais tarde, quando adulto, esse mesmo cérebro vai dizer: Você foi muito frio comigo. Que pessoa calorosa. Nossa relação esfriou. A metáfora afeto é calor é uma conexão neural construída pela experiência corporal. Outro exemplo é toda vez que você despeja líquido num copo, você vê o nível subir conforme a quantidade aumenta. Ou toda vez que você empilha blocos, a pilha fica mais alta conforme você adiciona mais. Verticalidade e quantidade ocorrem juntos. O resultado, mais é para cima. E daí surgem: os preços subiram, a produtividade caiu, o nível de estresse está nas alturas.
As metáforas primárias são, portanto, o primeiro elo entre o corpo e o pensamento abstrato. Elas surgem antes da linguagem. E segundo Lakoff Johnson, temos centenas delas, todas aprendidas automaticamente até por volta dos 4 anos de idade. A terceira camada é o mapeamento. Quando uma metáfora conceitual está ativa, digamos, discussão é guerra, o que acontece não é uma simples comparação entre duas coisas, é uma projeção sistemática. Elementos do domínio-fonte, guerra, são transferidos para o domínio-alvo, discussão, de forma estruturada. Daí vem expressões completamente naturais em português. Ele demoliu meu argumento, defendi minha posição, ataquei o ponto fraco da tese, ganhei o debate. Mas há algo fundamental a notar. O mapeamento é sempre parcial. Quando mapeamos discussão como guerra, iluminamos aspectos da oposição e conquista, mas ocultamos outros aspectos da discussão, como a possibilidade de cooperação, de construção conjunta. Se disséssemos discussão é dança, outros aspectos emergiriam: a coordenação, o ritmo, a reciprocidade. A metáfora que usamos não descreve a realidade, ela a constrói, selecionando o que vai aparecer e o que vai ficar na sombra. Nos eixos anteriores, vimos como o corpo gera esquemas e como esses esquemas se projetam em mapeamentos metafóricos. Mas há uma pergunta que fica em aberto. O que acontece quando duas ou mais metáforas se encontram no mesmo espaço? E o que acontece quando uma metáfora não é apenas um padrão mental herdado do corpo, mas uma escolha estratégica, feita naquele momento, naquele texto, por aquele falante? A teoria clássica de Lakoff Johnson trabalha com dois domínios, fonte e alvo. A fonte projeta estrutura sobre o alvo, e o mapeamento é unidirecional. Isso funciona bem para as metáforas estáveis e generalizadas. Discussão é guerra, tempo é dinheiro, mais é para cima. Mas Falconier e Turner perceberam que muitos fenômenos linguísticos e cognitivos não cabem nesse modelo de dois domínios. O blend não substitui a teoria da metáfora conceptual, ele a expande, tratando metáfora e metonímia como casos particulares de uma opinião cognitiva mais geral, a integração conceptual. O modelo completo tem 4 espaços mentais, não 2. Espaço genérico contém a estrutura abstrata que é comum aos 2 espaços de entrada. É o esqueleto compartilhado, o que torna possível a conexão entre eles. Não é um espaço rico em conteúdo, é minimalista. No exemplo, esse cirurgião é um açougueiro, o espaço genérico conteria algo como agente que trabalha sobre um objeto com instrumentos cortantes. Input 1 é o primeiro domínio com a sua estrutura própria. Nesse exemplo do cirurgião, significa a formação técnica, responsabilidade com a vida, o ambiente hospitalar e o objetivo de curar. O input 2 é o segundo domínio com sua estrutura própria. Nesse exemplo é o açougueiro, trabalho com carnes, corte sem precisão delicada, ausência de comprometimento com o ser vivo como sujeito. O blend é onde partes selecionadas dos 2 espaços de entrada se fundem. O blend não herda tudo de cada input, ele seleciona. E aqui está o ponto crucial, que é o blend tem uma estrutura emergente, ou seja, ele gera propriedades e inferências que não existe em nenhum dos 2 espaços de entrada. No exemplo do cirurgião açougueiro, o blend cria a imagem de alguém que deveria ter a responsabilidade e a habilidade do cirurgião, mas age com a brutalidade e o descaso do açougueiro. Essa contradição específica, a falha moral de quem tem a obrigação de não falhar, não existe nem no conceito puro de cirurgião, nem no de açougueiro. Ela nasce no blend. Até aqui falamos de metáforas conceptuais, padrões estáveis herdados da experiência corporal, compartilhados por toda uma comunidade linguística. Mais é para cima, afeto é calor, discussão é guerra. Essas metáforas estão disponíveis o tempo todo como um repertório offline. Mas existe outro tipo de metáfora, a metáfora situada. Ela não é um padrão herdado, é uma escolha feita agora, nesse texto, nessa conversa, por esse falante, para esse propósito. A pesquisadora Solange Vereza define a metáfora situada como construída no momento do discurso, dependendo de um contexto específico para produzir um objeto discursivo com objetivos argumentativos. Ela é episódica e acontece no calor do momento. Pense num debate político. Um candidato diz: "Meu adversário está navegando sem bússola." Essa metáfora de navegação não é simplesmente ativação de vida a uma jornada. É uma escolha argumentativa estratégica, construída para aquele momento diante daquela audiência, para produzir aquele efeito específico de desqualificação. Ela é situada porque, sem o contexto, sem saber quem fala, para quem fala, sobre o que, ela perde boa parte do seu sentido.
Quando uma metáfora situada aparece num texto, ela raramente aparece sozinha. Ela puxa consigo uma rede de expressões relacionadas, que se espalham pelo discurso e constroem juntas a argumentação. É aí que entra o conceito de nicho metafórico. O termo é emprestado da ecologia, onde o nicho é o modo de existência de um organismo dentro do seu ecossistema, o habitat que ele ocupa, as relações que mantém, as funções que desempenha. Solange Vereza define o nicho metafórico como um grupo de expressões metafóricas interrelacionadas que são desdobramentos cognitivos e discursivos de uma preposição metafórica superordenada, normalmente presente no próprio texto ou inferida a partir dele. Em termos práticos, o nicho não é uma palavra metafórica isolada, é o ecossistema que essa metáfora constrói ao longo do texto. Pense num artigo de opinião que começa com a frase: "O país está em guerra consigo mesmo". A partir dessa preposição central, o texto pode ativar um nicho inteiro: batalha, trincheiras, baixas, rendição, armistício. Cada uma dessas palavras é um desdobramento da metáfora superordenada. Juntas, elas não decoram o texto, mas constroem a argumentação. O nicho, então, revela que a metáfora não é um fenômeno pontual de palavra por palavra. Ela é uma rede, tecida ao longo do discurso com uma coerência interna. E é essa coerência que garante o efeito argumentativo. Blending, metáfora situada e nicho metafórico são conceitos que não funcionam de forma isolada. Descrevem dimensões diferentes da mesma coisa, a metáfora viva em funcionamento, dentro de um texto real. O blend nos diz como múltiplos espaços se fundem para gerar o sentido novo. A metáfora nos situada nos diz quando e por que o falante escolhe aquela metáfora naquele momento. E o nicho metafórico nos mostra como essa metáfora se espalha e se sustenta ao longo do texto, criando coerência argumentativa. Junto, esses conceitos nos ensinam que metáfora é estrutura e estratégia.